Você já se pegou pensando: a Bíblia realmente proíbe as tatuagens? Essa é uma dúvida que gera polêmica e divisão entre muitos cristãos, não é mesmo? Se você já ouviu que tatuagens são um pecado, você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que o que você acredita sobre isso pode estar errado? O que você pensa sobre esse assunto está prestes a ser desafiado e você vai se surpreender com a verdade que vamos revelar. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens, sem filtros e sem meias-verdades. Prepare-se para descobrir passagens que muitos evitam e entender como a palavra de Deus se aplica a essa prática nos dias de hoje. Será que tudo o que falam sobre esse tema está alinhado com os ensinamentos bíblicos? Você vai descobrir e talvez até mudar sua perspectiva para sempre. Mas não é só sobre isso. Vamos também olhar para a liberdade que temos em Cristo e como isso afeta nossa maneira de viver a fé no mundo moderno. Você vai entender que quando se trata de tatuagens, o que importa de verdade é a intenção do coração e não simplesmente o que está escrito em um versículo isolado. A nova aliança em Cristo traz respostas poderosas para essa questão. Então, se você quer entender de uma vez por todas o que a Bíblia realmente ensina sobre tatuagens, continue assistindo. E não se esqueça, curta e inscreva-se, porque o que vem a seguir vai mudar a maneira como você vê essa prática. A primeira coisa que você provavelmente ouviu sobre tatuagens é que elas são absolutamente proibidas pela Bíblia, especialmente com base em um versículo de Levítico. No entanto, há muito mais por trás disso do que simplesmente uma proibição. Quando lemos Levítico 19:28, somos confrontados com a frase: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Parece simples, não é? Mas quando colocamos essa passagem no contexto histórico e cultural da época, a história muda completamente. Vamos entender isso juntos. Naquela época, o povo de Israel estava imerso em práticas pagãs, onde tatuagens e cortes eram feitos por motivos religiosos e rituais. Essas marcas eram associadas a adorações a deuses estrangeiros e práticas funerárias que eram vistas como impuras para os israelitas. A proibição estava diretamente ligada a evitar essas influências externas, algo que, na verdade, visava a purificação espiritual da nação. Em outras palavras, a tatuagem, nesse contexto, não era sobre o ato em si, mas sobre a adoração errada e as práticas pagãs. É fácil cair na ideia de que qualquer tatuagem é proibida, mas isso ignora o verdadeiro ensinamento que a Bíblia nos oferece. O ponto não era que a marca em si fosse impura, mas sim o que ela representava naquela cultura específica. Muitas pessoas confundem esse ensinamento ao tentar aplicar o versículo de Levítico no contexto moderno, sem considerar a transformação que a mensagem bíblica sofreu ao longo dos tempos. Não estamos mais sob a mesma condição que os israelitas estavam. O importante aqui é olhar para a história de maneira mais ampla. A Bíblia tem muitos ensinamentos que falam sobre a pureza e a santidade, mas ela também nos ensina que é o coração e a intenção que contam. Vamos dar um passo adiante e refletir sobre como esses princípios podem se aplicar hoje, em um mundo onde a tatuagem é muitas vezes usada como forma de expressão pessoal, arte ou até mesmo como um símbolo de fé. A verdadeira questão que surge é: será que o simples ato de tatuar o corpo com o significado correto interfere em nossa relação com Deus? Para entender isso melhor, precisamos de uma compreensão mais profunda. Vamos analisar o que a Bíblia nos diz sobre o corpo, a santidade e a liberdade em Cristo. Continue comigo, porque os próximos ensinamentos vão abrir nossos olhos. No momento em que nos deparamos com o conceito de corpo como templo, uma profunda reflexão sobre a maneira como devemos tratar nosso corpo se torna inevitável. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20,
somos desafiados com a afirmação: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso traz uma perspectiva única e poderosa sobre o cuidado com o corpo. Mas será que isso implica diretamente em uma proibição de tatuagens? A resposta não é tão simples quanto parece. O que precisamos compreender é que o conceito de templo não está restrito apenas à aparência física do corpo. O templo, na Bíblia, é um lugar de santidade, um local onde Deus habita. Ou seja, o que realmente importa aqui é a intenção por trás de nossas ações e escolhas. Deus não está apenas preocupado com a integridade externa do corpo, mas com a pureza do nosso coração e a maneira como usamos nossa vida para glorificar a Ele. Se alguém opta por tatuar seu corpo como uma forma de expressão pessoal ou artística, será que isso compromete a santidade de seu templo? Não necessariamente, especialmente se a pessoa o faz com boa intenção. Agora, é claro que, se a motivação por trás de uma tatuagem for baseada em práticas de adoração a ídolos ou em rituais que não glorificam a Deus, isso sim pode ser uma questão que atenta contra a santidade do corpo. A Bíblia nos ensina que devemos fugir da idolatria e viver em santidade. Então, a decisão de tatuar o corpo precisa ser pautada no que se acredita e no significado atribuído àquela ação. Ao refletirmos sobre a santidade do corpo, é válido perguntar: como posso honrar a Deus com minhas escolhas, seja no que eu como, nas minhas atividades cotidianas ou até nas minhas tatuagens? Isso envolve a consciência de que nossas ações, pequenas ou grandes, podem servir como um reflexo de nossa relação com Deus. E é aí que entra o verdadeiro ensinamento bíblico, onde cada escolha é uma oportunidade de glorificar a Ele. Ao avançarmos, devemos questionar como essa perspectiva se aplica a questões mais amplas, como a liberdade cristã, e como a Bíblia nos ensina a viver em liberdade, mas também em responsabilidade. Vamos continuar essa reflexão e ver como ela se conecta com o que a Escritura nos diz sobre nossa vida em Cristo. A transição da antiga aliança para a nova aliança em Cristo marca um dos maiores paradigmas na história bíblica. No Antigo Testamento, as leis eram rigorosas e estavam diretamente ligadas ao cumprimento de rituais e sacrifícios. No entanto, quando Cristo veio, Ele trouxe uma nova perspectiva, uma nova aliança que nos libertou do peso das leis e nos convidou a viver pela graça e pela fé. Em Hebreus 10:16 está escrito: "Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente." Isso significa que, para o cristão moderno, a relação com Deus não depende mais de seguir rituais externos, mas sim de ter um coração transformado pela fé. Com isso, surge uma reflexão importante. Será que as tatuagens, como uma prática cultural ou pessoal, têm algum impacto sobre nossa caminhada com Cristo? A resposta não é tão simples. Na nova aliança, não há mais uma proibição direta sobre o uso de tatuagens, como no Antigo Testamento. O que é enfatizado, em vez disso, é o estado do coração e a motivação por trás das nossas escolhas. A graça de Cristo nos permite tomar decisões baseadas na nossa fé pessoal, sempre buscando viver de maneira que glorifique a Deus. É claro que a liberdade em Cristo não é uma carta branca para fazer o que quisermos, sem considerar as implicações espirituais de nossas ações. A liberdade cristã nos chama a ser responsáveis, a agir com consciência e a buscar sabedoria em tudo o que fazemos. Se alguém decide fazer uma tatuagem, é importante que isso seja feito com um propósito claro, com um coração sincero e com a intenção de refletir algo positivo, seja um testemunho de fé, um símbolo de superação ou uma obra de arte.
que não contradiga os princípios cristãos. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que devemos viver em comunidade e nos preocupar com os outros ao nosso redor. Se uma tatuagem puder causar tropeço a alguém na fé, talvez seja uma questão a se reconsiderar. Em Romanos 14, somos lembrados de que, embora tenhamos liberdade em Cristo, precisamos ter sensibilidade para não fazer algo que possa enfraquecer a fé de outra pessoa. A verdadeira questão, então, é como aplicar essa liberdade cristã de maneira sábia e responsável. Para responder a isso, vamos explorar o próximo ponto, que nos leva a entender melhor como a fé deve ser vivida de forma prática em cada decisão que tomamos. Chegamos a um ponto crucial, onde as discussões sobre tatuagens se tornam muito mais do que simplesmente seguir regras ou evitar transgressões. A grande pergunta que paira é: as tatuagens são realmente um pecado? Em sua essência, a tatuagem, como muitas outras ações humanas, é uma escolha pessoal, uma forma de expressão. No entanto, para muitos, ela carrega um peso simbólico que vai muito além do simples ato de marcar o corpo. Para outros, tatuagens podem ser vistas como uma forma de rejeitar a moralidade, de se afastar da pureza, de desafiar o padrão de santidade que a Bíblia nos chama a viver. Mas será que isso é verdade? Vamos olhar mais de perto para a questão da tatuagem como expressão. O ser humano sempre procurou maneiras de se expressar, seja por meio de palavras, músicas, artes ou símbolos. As tatuagens são uma forma dessa expressão e muitas vezes têm um significado muito pessoal e profundo. Alguns escolhem tatuagens para celebrar a fé, como uma maneira de compartilhar sua jornada espiritual. Outros podem escolher tatuagens que representem marcos de superação, lembranças de momentos significativos ou até mesmo como uma forma de arte. Se a tatuagem é uma forma de expressão autêntica e feita com boas intenções, será que ela se alinha com o que a Bíblia nos ensina sobre a liberdade cristã? Por outro lado, algumas pessoas interpretam a tatuagem como um ato de rebelião ou desrespeito, associando-a ao pecado. Elas apontam passagens como 1 Pedro 1,15, que nos chama a ser santos em tudo o que fazemos. Porém, é importante lembrar que a santidade, na visão cristã, não está na aparência externa, mas na pureza interior. A santidade é cultivada no coração e se reflete em nossas ações, não necessariamente no que marcamos na pele. Se uma tatuagem tem a intenção de glorificar a Deus ou expressar algo de valor espiritual, é possível que ela seja apenas mais uma maneira de comunicar fé e identidade. A questão central que deve ser considerada aqui é: o que move a pessoa a fazer uma tatuagem? Qual é a motivação por trás dessa escolha? Se a tatuagem é uma expressão de algo que não glorifica a Deus, ou se é feita de forma egoísta e sem reflexão, aí sim, talvez seja um ato a ser reconsiderado. A Bíblia nos ensina a examinar nossos corações e a refletir sobre nossas ações, buscando sempre viver para agradar a Deus. Com isso, a tatuagem, como qualquer outra prática ou escolha, deve ser analisada sob a ótica da intenção e do impacto que ela tem na nossa fé e na nossa caminhada com Cristo. No final, cabe a cada um de nós fazer essa avaliação, buscando viver com sabedoria, discernimento e responsabilidade. E isso nos leva a uma conclusão natural. Como as escolhas que fazemos, como as tatuagens, podem ser um reflexo da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus? Vamos refletir sobre isso mais a fundo. À medida que você reflete sobre tudo o que aprendemos hoje, é importante lembrar que as tatuagens, como qualquer outra escolha, têm um significado muito mais profundo do que a simples marca na pele. A Bíblia nos ensina a examinar nossos corações e agir com base no que glorifica a Deus. Não importa se você decide se tatuar ou não,
O que realmente importa é a intenção que está por trás dessa escolha e como ela reflete sua fé e sua caminhada com Cristo. Você consegue enxergar agora que a verdadeira questão não é sobre um versículo isolado, mas sobre como nossas decisões pessoais se alinham com os princípios cristãos? Será que suas escolhas estão honrando a Deus ou apenas seguindo convenções sociais? Faça essa reflexão, pois é isso que a Bíblia nos convida a fazer: viver com sabedoria, discernimento e um coração puro. Agora, eu quero saber o que você pensa. Você já havia ouvido essas explicações antes ou sempre acreditou que a Bíblia condena as tatuagens? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você quer continuar aprendendo sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.